O curso demorou mais tempo, ainda não está acabado. Meu pai ainda hoje em dia diz que eu, para acabar o curso, só me faltam 2 cadeiras, uma elétrica e outra pelos cornos abaixo. Tem tudo a ver com as nossas fracas bases da matemática. E eu já na primária era um péssimo aluno na matemática. Posso dizer que eu era tão mau aluno na matemática que não consigo contar. Sinceramente. Mas havia outras disciplinas em que eu era um aluno muito atento. Lembro-me ainda na primária, na aulinha de ciências, da professora um dia me ter dito: Rui, gostavas muito de levar um tucano para casa? Sim. Passado 3 meses estava a chegar ao Brasil. Foi complicado. Depois na faculdade fiz parte de 2 grupos. Já falei isto muitas vezes, mas não me canso de o dizer. Fiz parte de um grupo de fados. O outro grupo do qual fazia parte era só trocar as vogais. Tive medalhas de mérito no segundo. Foi um grupo bastante interessante. E como devem compreender, quando se faz parte de um grupo como esse, inevitavelmente começamos a meter-nos nos copos. E eu bebi muito. Bebi mais do que o que devia ter bebido. Bebi tanto que comecei a esquecer coisas. Cheguei a um ponto que me esquecia de beber. E foi aí que decidi fazer um corte radical e entrar diretamente no mundo das drogas duras. Só que estava tão fodido ainda do álcool que cada vez que tentava dar um chute estava o caldo entornado. Era absolutamente impressionante. Passei então, obviamente, a consumir aquilo que eu resolvi chamar na altura de cigarros homeopáticos, que é uma forma simpática de dizer ganza. E há malta que ainda hoje em dia me pergunta se eu fumava ganza. Fumei muita ganza mesmo. Posso-vos dizer que cheguei a um ponto em que eram os dealers quem me enrolava. E cheguei a um ponto tal, para vocês terem uma ideia, ok? Rui Xará, fumavas muita ganza, pá. Na altura, o Bob Marley tinha uma t-shirt com a minha cara. Ok? Só para terem uma noção da quantidade de ganza que eu fumei na vida. Claro que estas situações têm as suas consequências e estão aqui alguns esta noite. Quem é que nos safa quando nós estamos mesmo na merda na nossa vida? Os amigos. A família também. Mas a família que é amiga. Portanto, os amigos são quem nos safa frequentemente. E eu vou-vos dizer uma coisa com toda a sinceridade. Os vícios familiares são uma coisa tenebrosa. E na minha família sempre houve o vício do jogo. Eu tentei quebrar isso começando a comprar o Record lá para casa. Mas como consequência disso, acabei por ter um tio que não ia muito à bola comigo. Era um cabrãozito de um tio, forreta mesmo, daqueles gajos que estão a ver forretas mesmo, completamente forreta. Um gajo que nunca na vida deitou nada fora, meu. Morreu no ultramar agarrado a uma granada de mão, para terem uma ideia. É para verem o ponto a que o gajo chegou, estão a ver? E estas coisas marcam-nos, até que então aí sim vêm os amigos, aqueles que não têm laços de sangue connosco, são amigos, puros e crus. E eu tive um amigo que me deu emprego, na altura em que eu comecei a deixar as drogas de uma forma suave. Deu-me emprego, ele tinha uma loja de móveis, era fabricante, em Passos de Ferreira, eu trabalhei na loja de móveis, não resultou. Passado pouco tempo fui despedido, peço desculpa, fui despedido por vender umas cadeiras por baixo da mesa, que era uma coisa que ele não gostava. Tive outro amigo com o qual tive uma relação bastante íntima, não da forma que vocês vão pensar, porque era um amigo que era extremamente gay, mesmo extremamente gay em todos os aspectos. Ele era tão gay que tinha uma língua que era só papilas, para terem uma ideia. E mais tarde, tive aquele grande amigo que me deitou a mão. Era um gajo de Santa Maria da Feira, um visionário. Foi o gajo que me safou. Foi um gajo que me começou a dizer que talvez a solução estivesse em conviver com pessoas de outro sexo. E um dia levou-me num daqueles encontros assim meio às cegas, estão a ver? Um encontro... Não correu bem, o meu primeiro encontro assim meio às cegas. Acabei a noite a falar com o José Cid. Não correu bem. E... finalmente houve um que me conseguiu marcar um encontro com uma mulher. As mulheres tiveram sempre um papel importante na minha vida. Não sou como outros que passaram ao lado disso. Chegaram a nascer de cesariana. Eu tive experiências quase sempre traumáticas, como quase tudo na minha vida. Aliás, um gajo que se dedica a stand-up comedy é porque de facto teve uma vida diferente nos outros aspectos que para vocês são normais, não é? Mas reparem quantos é que estão desse lado e quantos é que estão deste. Não é? Essa é uma realidade. A primeira mulher que eu conheci foi quando trabalhava na morgue.
Foi a primeira mulher que eu descobri. Limitei-me a puxar o lençol. E mais tarde, foi assim uma coisa um bocado complicada ter voltado aos copos com mulheres. Houve uma mulher que me convidou para uma noite em que se bebeu muito, mas foi basicamente uma noite de corpos. Não foi uma noite de copos, foi uma noite de corpos. Ela bebeu muito mais do que eu. Eu posso-vos dizer que durante a noite não tivemos sexo, eu marinei. Para terem uma noção. E eu vi que aquilo estava tudo mal, porque a abordagem é que não estava correta, basicamente. Eu deveria ser mais romântico. Comecei a consumir os filmes do Hugh Grant. Comecei a ver aquelas coisas românticas norte-americanas. E quem é que já viu esses filmes e não lhe passou pela cabeça um dia fazer um daqueles jantares de velas, não é? Eu fiz, uma vez convidei uma miúda para um jantar de velas, fiquei fodido, a comida nunca mais ficava pronta. Foi assustador mesmo, uma coisa traumática, não sei. E tudo acabou em termos de qualquer hipótese que eu pudesse vir a ter com uma mulher, quando essa colega de faculdade, com a qual eu efetivamente concretizei uma noite, espalhou o boato que eu sofria de ejaculação precoce. Espalhou esse boato com base no facto de, na noite em que estivermos juntos, quando nos começamos a comer, eu estava a aleijar-me nas costas e só lhe disse: dá-me um segundo. E com base nisto ela espalhou esse boato. Foi absolutamente tenebroso. Mas mais tarde as coisas mudaram. Mudaram. E eu casei há 4 anos atrás. Está aqui a prova disso. Não é uma aliança, é uma anilha. Eu casei numa reserva de não caça no Alentejo, em Mértola. Durante a noite vieram os ornitólogos amadores que viram 2 aves raras. Toca a anilhar cada uma. Eu e a minha mulher estamos anilhados. Mais tarde fui papá. Tenho muitas saudades da altura em que o meu filho nasceu. É aí que o sexo acaba para um homem. É aí que... Não é durante o período em que ela está grávida, é quando o bebê nasce. Porque passa a ser ele que acorda 5 a 6 vezes por noite para mamar. O bebé.